Olá, hoje vamos falar um pouquinho, um resumo, né, da obra de Adam Smith, né, o pai do liberalismo econômico, A Riqueza das Nações, né, publicada em 1776. E é, como o subtítulo do livro já diz, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza nas nações, ok? Quem foi Adam Smith? Adam Smith foi um escocês, né? Nasceu na Escócia por volta de 1713, né? Ele, desde pequeno, ele nasceu uma família bem abastada, uma família nobre. Teve muitas condições de viajar, né? E conhecer muitas coisas. Aos 14 anos foi para a universidade e aos 18, 17 foi para a Universidade de Oxford. Ele estudava várias coisas, eram pensadores, estudavam muitas economia, filosofia, enfim, tanto que era amigo de David Hume, outros filósofos, outros contemporâneos, outros filósofos e pensadores da sua época, né? Voltaire teve contato com o iluminismo, com Voltaire, em Paris, e ao longo de sua vida se dedicou a pesquisar como ocorria, como as nações ficavam ricas, né? Quais eram os fatores que possibilitavam a riqueza de certas nações e as pobrezas de outras nações. Sua obra, A Riqueza das Nações, é de 1776, ela é dividida em 5 volumes, 5 livros. O primeiro livro fala das causas do aprimoramento das forças produtivas do trabalho e a ordem segundo a qual sua produção é naturalmente distribuída entre as diversas categorias do povo. Então, Adam Smith é considerado o pai do liberalismo, certo? E o liberalismo nada mais é do que a, a autorregulação do mercado. O mercado ele se autorregula, né? Não necessita da intervenção do Estado, da nação, né? Do Estado, do governo, na economia. Então, ele defendia isso a partir de suas observações de como ocorria ali no pré-capitalismo, pós-revolução, início ali da Revolução Industrial e com as ideias iluministas de liberdade, né? Igualdade, liberdade, fraternidade, essas coisas, as ideias iluministas, as críticas ao mercantilismo, que foi uma teoria econômica assim de transição, né, entre entre o feudalismo e o capitalismo. Então foi essa economia de transição, né, que as nações elas trocavam principalmente muito metais entre elas e isso ocorria uma como se fosse uma regulação muito efervescente da monarquia, que era o governo na época, né? E regulava muito essas mercadorias, com quem os países iriam fazer os, as relações, as trocas comerciais, os bloqueios, né? Entre certos países que eram considerados inimigos. Então, a monarquia, né, que era um regime absolutista, os regimes absolutistas na época faziam essa regulação. Então, havia uma regulação do Estado na economia muito forte. E Adam Smith, ele criticava muito isso do mercantilismo, ok? Então, aqui, logo no volume 1, ele traz um, um trecho que, na verdade, não é dele, logo na introdução, considerando a palavra vício como um erro, um lugar de amor próprio, Adam Smith poderia ter repetido cordialmente as já citadas linhas de Mandeville. Assim, o vício alimentava a inventividade, a qual se associava à folga e ao trabalho. Tivesse as convivências da vida alçado,
seus prazeres reais, confortos e vagares, a alturas que tais os muito pobres viveriam melhor do que os ricos outrora, né? Então, essa é uma citação que lembra muito a questão de outras pessoas falaram que de outros pensadores, né, também críticos falam que um pobre hoje vive melhor, né, uma classe média, vamos dizer, média baixa, média média, vive melhor do que os reis absolutistas, os reis da Idade Moderna, por exemplo. E isso é devido ao avanço da economia do capitalismo, talvez, né? Então, logo nesse livro, nós temos esses 5 volumes, 5 livros. O primeiro é As Causas do Aprimoramento das Forças Produtivas, ele valoriza muito o trabalho, né? Tanto que, se formos perguntar a resposta, né, do problema da pesquisa de Adam Smith, né, o que gera a riqueza das nações, é justamente o trabalho, a produção, ok? Então, nós temos aqui no volume 1, 5 capítulos, 5 não, 11 capítulos. O volume 1, inicialmente, ele dispõe sobre a divisão do trabalho, né, a divisão trabalhista, e como a especificação das pessoas, né, pode valorizar riquezas nas nações, né? Como, por exemplo, a Revolução Industrial. Nós temos as linhas de montagens, não linhas de montagem, né, mas trabalhos específicos ali dentro da fábrica em que as pessoas fazem, cada um faz um setor, um trabalho específico. Como cada um, a divisão do trabalho, cada um é especialista em fazer uma certa coisa, mais mínima possível, ocorre uma vantagem muito grande, uma produção se alavanca muito maior do que uma pessoa só, ou poucas pessoas fazendo todas essas coisas, né? Uma consciência geral de todo o trabalho. No capítulo 2, o princípio que dá origem à divisão do trabalho é justamente esse, em suas pesquisas, ele olhava, né, e via que há uma produção, um pré-capitalismo ali, a produção por essa divisão do trabalho se alavancava muito. No capítulo 3, a divisão do trabalho, né, limitada pela extensão do mercado. Então, aqui ele faz uma crítica, ele faz a divisão do trabalho como limitada à extensão do mercado, ou seja, de acordo com o mercado, né, a demanda, podemos assim dizer, do mercado ocorre a divisão do trabalho, porque se você precisa de mais tecidos, vai haver uma maior divisão do trabalho para alavancar, aumentar mais ainda a produção. Capítulo 4, a origem e o uso do dinheiro, serve para outros investimentos e para acúmulo, né, e geração de renda. Capítulo 5, o preço real e o preço nominal das mercadorias, ou preço em trabalho e seu preço em dinheiro. Eu acho que aí ele já traz um pouco daquela questão do valor de troca e valor de uso, né? O preço real e o preço nominal. No capítulo 6, fatores que compõem o preço das mercadorias, também acho que está ligado a isso, na teoria do valor, que diferencia de acordo com o valor de troca e o valor de uso, como vou falar um pouquinho mais posteriormente. E o capítulo 7, o preço natural e o preço das mercadorias, no mercado das mercadorias. Capítulo 8, os salários do trabalho. Capítulo 9, os lucros do capital. Capítulo 10, os salários e o lucro nos diversos empregos de mão de obra e de capital desigual decorrentes da natureza dos próprios empregos. Capítulo 11, a renda da terra, digressão
a renda da terra, e tem uma seção especial que é a digressão sobre as variações de valor da prata no decurso dos 4 últimos séculos. O valor da prata, né? A renda da terra. Ok? No livro segundo, se chama a natureza, o acúmulo e o emprego do capital. Então, aqui vai focar mais no setor capitalista, né, do capital. O capítulo 1, a divisão do capital. O capítulo 2, o dinheiro considerado como setor específico do capital geral da sociedade, ou seja, a despesa da manutenção do capital nacional. Capítulo 3, a acumulação de capital ou o trabalho produtivo e improdutivo. Capítulo 4, o dinheiro emprestado a juros. Capítulo 5, os diversos empregos de capitais. Livro terceiro, a diversidade e o progresso da riqueza nas diferentes nações. Capítulo 1 é composto por 4 capítulos. O capítulo 1 se chama O Progresso Natural da Riqueza. O 2, desestímulo à agricultura do antigo estágio da Europa após a queda do Império Romano. Então, nós temos aí um evolucionismo cultural, que seria, né, da caça, ao pastoreio, à agricultura, ao comércio, né? Ao comércio. Então, nós temos aí a caça, que é um setor linear, onde não há muitas essas noções, né, de troca de vantagens, de riqueza, de acumulação, até o pastoreio. Na agricultura que surge, sim, esse sentimento, essa força, né? E no comércio isso se intensifica mais ainda, né? O capítulo 3 traz a ascensão e o progresso das metrópoles e cidades após a queda do Império Romano. Capítulo 4, de que maneira o comércio das cidades contribui para o progresso do campo. Livro 4, né? Sistemas de economia política. O capítulo é formado por 3 capítulos. Capítulo 1 é o princípio do sistema comercial ou mercantil. Capítulo 2, restrições à importação de mercadorias estrangeiras que podem ser produzidas no próprio país. Acho que aqui que ele traz a questão da vantagem, a vantagem absoluta, né? E se um país ele tem uma vantagem ali de produção, ele produz mais e de uma forma eficiente um determinado produto, ele deve continuar aquele produto e importar o que ele não tem uma vantagem absoluta, assim, entendeu? E exportar esse produto que ele tem vantagem absoluta. Capítulo 3, as restrições extraordinárias à importação de mercadorias de quase todos os tipos, dos países com os quais a balança comercial é supostamente desconfortável. Então, como eu havia dito, né, já falamos do sumário, fizemos um resumo do sumário dos livros, do que os títulos de cada um, né? Mas vamos falar um pouquinho, antes de falar da ideia, da história, né? Adam Smith viveu ali no início da Revolução Industrial, já as relações trabalhistas e o início do capitalismo já se tornavam bastante evidentes, e o aumento do lucro, né? O iluminismo também era um fator importante, né, diante das ideias de Rousseau, Voltaire e todos os iluministas mais proeminentes ali na sociedade francesa, principalmente. O mercantilismo, que nada mais é do que um conjunto, né, de práticas ali na Idade Moderna, de práticas econômicas das nações absolutistas durante a Idade Moderna. Ele foi uma transição do feudalismo para o capitalismo, como eu havia dito, e o acúmulo de metais preciosos, conhecido como metalismo, foi uma das características do mercantilismo. Então, como eu havia dito,
as nações monárquicas faziam essa regulação da economia, com que eles iriam negociar, por quanto iria vender, e todos os impostos que eram aplicados, partes tinham que ir para a monarquia, né? Então, essa era uma das críticas de Adam Smith ao mercantilismo. Então, o mercantilismo, um breve resumo aqui, né? Durante a época do colonialismo, então, as grandes nações, elas tinham colônias, né? E a qual exploravam as riquezas dessa colônia. E era essas nações que faziam toda a regulação econômica. Os monopólios comerciais, então aí já diz, né, monopólio, não havia livre circulação, o livre comércio, a livre disputa, a livre competitividade, então eles não tinham essa abrangência, o monopólio ficava para poucos ali na monarquia ou para associados à monarquia. Então, era realmente um monopólio. Incentiva as manufaturas, né, os trabalhos mais manuais, diferentemente do que havia e vinha a ser no capitalismo, o algo mais industrial, mecânico, né? Não manufaturas em que um produtor de sapato produzia todo sapato, a roupa, produzia toda a roupa, a costureira produzia, enfim. Balança comercial favorável, né? Metalismo, que é o acúmulo dos metais preciosos, ouro, prata, enfim, e protecionismo, né? Proteção em relação à própria nação. Protecionismo, né? Da economia, enfim. Aí surge a ideia realmente de Adam Smith, né? Que ele propõe uma solução, ele faz críticas a isso, ele vê ali, ele observa o acúmulo de capital, a crescente, e ele faz a crítica e propõe a solução, que é a mão invisível do mercado, ou seja, se você deixar o mercado ali por si só, ele se autorregula. Ele propunha, ele defendia a autorregulação do mercado, e o Estado ele só faria mesmo a questão da segurança, das leis, infraestrutura e educação, certo? Então, a partir do momento que nós temos essa autorregulação, o mercado iria alavancar mais ainda, né? Da onde vem essa riqueza? Como eu havia falado, né? Do trabalho. Para Smith era do trabalho. E a famosa frase do liberalismo é laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Ou seja, a autorregulamentação, o livre mercado, a livre circulação, a livre competitividade, né, entre esses mercados. Atribuída a Vicente Gournay, é considerado um emblema da fisiocracia. Fisiocracia é uma teoria econômica a qual inclui todos esses, podemos dizer, a era clássica da economia, né? A gente tem aí Adam Smith, nós temos o Thomas Malthus, nós temos o David Ricardo, tudo nessa era clássica, são chamados de fisiocratas, ok? Que é ali o valor pela terra, pelo trabalho e a produção, fisiocratas. Está ainda falando sobre a questão, né, da mão invisível que regula o Estado, falando sobre os preços e o valor de uso, nós temos Adam, né, traz uma diferenciação entre o valor de uso e o valor de troca. E o valor de uso é o que para que ele serve, né? E o produto, a mercadoria para que ele serve. Se ele é essencial para alguma coisa, é muito importante assim para a vitalidade da pessoa, sobrevivência ou algo do tipo, né? Tem graus de uso. E tem o valor de troca, que seria o quão
aquela mercadoria poderia ser trocada por outras mercadorias, certo? Então, o valor de uso é o conteúdo material em si ali. Mercadorias diferenciam-se pela qualitatividade, ok? Valor de uso, por exemplo, da casa da água, né? O valor de uso. Trabalho concreto, valor independente de quantidade de trabalho. Já o valor de troca, ele vai estar muito associado com a questão de quanto trabalho foi despendido para fabricar aquela mercadoria, certo? Se foi um trabalho, o valor de troca é muito alto. E não necessariamente o valor de uso precisa ser alto. Então, nós temos o valor de troca, que é um conteúdo mais social, dependendo das complexidades das relações sociais. As mercadorias diferenciam-se quantitativamente. Quantitativamente, o trabalho é abstrato, ok? É muito evidente. E o valor depende da quantidade de trabalho. Então, dependendo da quantidade de trabalho, que a Adam Smith gosta muito dessa questão do trabalho, enfatiza muito a riqueza das nações está no trabalho, na produção. Então, tanto que ele defendia, né, que os trabalhadores deveriam unir, depois das reivindicações trabalhistas também, os trabalhadores deveriam se unir aos grandes proprietários, os senhores ali das indústrias, e assim a riqueza das nações iria aumentar, né? Diferentemente do que Marx, né, diz. Então, ainda sobre o valor de uso e o valor de troca, nós temos aí o valor de uso, né, para Karl Marx, um adendo do Karl Marx. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, sem ser mercadoria. Quem, com seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria valor de uso, mas não mercadoria. Para tornar-se mercadoria, é preciso que o produto seja transferido a quem vai servir como valor de uso por meio da troca. Karl Marx, ou seja, uma coisa pode não ter um valor de uso tanto para você, mas pode ter para mim. Depende que seria demandas, entre aspas, né? Da demanda. E aí ele traz a questão do paradoxo da água e do diamante, né? A água é algo bastante abundante, né? E, entre aspas, não sei se tanto. E ele tem um valor, a água, né? Ela tem um valor de uso muito maior do que o valor de troca. O diamante já tem um valor de troca muito maior do que o valor de uso. Por quê? Porque o valor de uso, como havia dito no slide anterior, o valor de uso da água, a gente precisa da água para fazer várias coisas, né? Várias demandas. Tem um valor de uso altíssimo, em detrimento do diamante. Já o diamante, ele tem todo um trabalho para fazer, né? Toda a lapidação, a extração, a lapidação, a venda, um monte de coisa, né? Então, são vários processos difíceis até chegar no diamante. Por isso, o valor de troca do diamante é maior. E o valor de uso é menor, porque para que ele serve? Serviria como ornamento, uma coisa estética. Diferentemente da água, né? Que é para beber, para sobreviver, para limpar, enfim. Tem um valor divergente, os dois. Mas se falasse para uma pessoa, você quer diamante ou quer água? A pessoa com certeza ia escolher o diamante, né? Que o valor de troca é maior. Aqui, Pucanda Tradition Week. Será de areia, abelha usado como goma para arrumar o penteado. Aí o uso de coisas naturais, né? E a aderência de um valor aí. Tinta azul extraída de legítimo papel crepom é uma sátira, certo? Chale de couro de rato morto, calças de legítimo couro de banco de carro,
Camiseta de candidato virada pelo avesso é pintada à mão. Coturnos de pelo de porco escovado. Temos isso aí. Então, as contraposições com Karl Marx, né? Que é uma ideia oposta a Karl Marx, só que devemos ter em mente também que Marx, ele não era nasceu muito após a morte de Adam Smith, né? E ele viveu toda a história do capitalismo. E a partir da vivência, ele pôde fazer um texto mais embasado, né? Diante da história, por isso é materialismo dialético. Ele viveu a história do capitalismo, do início ali do capitalismo, e os seus textos foram mais embasados em métodos científicos do que o de Adam Smith. O valor de uso e o valor de troca, a teoria da vantagem absoluta, né? Como eu havia dito, se dois países produzem o mesmo produto, só que um país ele tem vantagem em dois produtos e outro só tem vantagem em um, ele pode deixar de produzir um certo produto, produzir só o que ele tem vantagem, né? E deixar o outro produzir o segundo que ele tem vantagem, deixar o outro produzir o outro, o único que ele tem vantagem, assim, importar esse produto e exportar o que ele tem vantagem absoluta. Adam Smith também publicou um livro, né, A Teoria dos Sentimentos Morais, antes mesmo da Riqueza das Nações, a qual ele fala sobre esses sentimentos, né, e sobre como o modo como os humanos são, né, em ter empatia pelos outros podem podem interferir na economia. Então, ele traz uma frase bem famosa, né? Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas a consideração que eles têm pelos próprios interesses. Adam Smith. Então, a crença de que as pessoas não são benevolentes, né? As simpatias, as coisas não são próprias assim dos seres humanos. Ele está embasado ali em sua produção devido aos lucros que vão ter, e não para ajudar o próximo. Terminando as digressão sobre Adam Smith, entramos em um outro autor da era clássica, né? Outro fisiocrata, que é Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele escreveu An Essay on the Principle of Population, ou seja, um ensaio sobre a população, os princípios da população, certo? Publicado em 1798, um pouquinho após Adam Smith. Então, quem foi Malthus, primeiramente? Né? Foi um clérigo anglicano, né? Ele era inglês também. Adam Smith era escocês, ele era inglês. Economista e matemático iluminista britânico, considerado o pai da demografia por sua teoria de controle do aumento populacional, conhecida como malthusianismo. Então, o que era o malthusianismo? É a teoria da ideia demográfica que defende que a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos. Então, aqui nós temos um gráfico que Malthus diria assim, no eixo X seria o crescimento de produtos e no eixo Y os recursos, ou seja, o alimento. Então, ele dizia que a população ela crescia muito mais rápido que a produção de recursos, a produção de alimentos, né? E chegar a um ponto aqui, seria um ponto de capacidade ali máxima em que a população, o nível de população e de recursos seria o mesmo,
E após isso, o nível de população iria aumentar, de recursos alimentícios iriam baixar. E quais eram os pontos que faziam esse regramento da população? Tragédias humanitárias, doenças, pandemias, endemias, era uma espécie de autorregulação da natureza para manter o equilíbrio da população e alimento. Seria mais ou menos isso, certo? Atualmente, hoje, nós temos a maior densidade populacional, que é Bangladesh, né? Muitas pessoas em um determinado metro quadrado, e isso, Bangladesh tem, sim, dificuldades em relação a alguns recursos, né? Como Thomas Malthus afirmava, no entanto, devido a alguns avanços tecnológicos, muitas dessas populações, o avanço, né, do capitalismo, da produção, na agricultura, isso possibilitou na biotecnologia também, com os produtos transgênicos, possibilitou, porque que tinham mais resistência, né, possibilitou um maior retrocesso em relação a esse gráfico de Malthus, né? Thomas Malthus. Outro fisiocrata ou pensador clássico da economia clássica foi David Ricardo. David Ricardo foi também um inglês, ele publicou os Princípios de Economia Política e Tributação em 1817, e ele tinha duas ideias bem interessantes, né, que contrapunham ou complementavam, na verdade, Adam Smith. Primeiro, o valor de troca. Não sei se vocês lembram que eu havia dito anteriormente em relação ao valor de troca, que era o valor de trabalho, né? O trabalho exercido ali aumentava o preço, o valor daquela mercadoria. A da Smith, não, David Ricardo aqui ele complementa, que não é só o trabalho, mas também a escassez e o trabalho, mas também a escassez, juntamente com o trabalho. Então, ele dá o exemplo dos vinhos, né? Que Portugal e Inglaterra produziam vinhos, a Inglaterra produzia tecidos, né? E vou deixar para falar mais posteriormente na teoria das vantagens comparativas. Então, tem essa questão da escassez do trabalho, a falta de algo, por exemplo, algo que é muito raro, que tem só em determinada região, acaba tendo um valor maior. Talvez um exemplo seria o pau-brasil, que tinha aquela cor que as altezas, né, uma grande monarquia, valorizavam muito aquela cor vinho. Então, era difícil se obter essa cor para os tecidos, enfim, da monarquia. E como era difícil, ao encontrar o pau-brasil ali aqui no Brasil, houve uma valorização muito grande, porque era algo escasso, né? Então, eram caros. Outra questão que David Ricardo traz em contraposição na verdade, complementação a Adam Smith é a teoria das vantagens comparativas. Não precisa produzir tudo que tem vantagem absoluta, né? Adam Smith traz as vantagens absolutas e David Ricardo traz as vantagens comparativas, AC, né? Absolutas e comparativas. Não precisa produzir tudo que tem vantagem absoluta. Exemplo, tratado de Metal Win, né? Que tem os tecidos na Inglaterra e os vinhos na Portugal. Inglaterra produzia tecidos e um vinho muito bem, tinha vantagem absoluta. Portugal também tinha, produzia muito bem vinho, só que em Portugal tinha um vinho que não tinha, um vinho mais específico de lá, e não tinha na Inglaterra. Então, a Inglaterra parou de produzir tantos vinhos e começou a importar esse vinho de Portugal, e Portugal importava os tecidos da Inglaterra. Ok? Princípios da economia, política e tributação. Aí tem as questões, né, os bens normais
e bens inferiores, bens complementar e bens substitutos, enfim. Então, aqui as referências, né? Temos alguns vídeos no YouTube muito elucidativos. A Univesp tem uma animação bem interessante sobre a história de Adam Smith. O canal do Meteoro também traz, né, um episódio, uma análise do episódio de Rick e Morty sobre a questão confrontar Adam Smith com Karl Marx, né, no Meteoro. Nós temos algumas videoaulas mais informativas, né, como o Se Liga Nessa História, Enem Vestibulares, Adam Smith, Liberalismo Invisível e Sentimentos Morais, Adam Smith, Oposições entre o Marxismo e Liberalismo Clássico, e, por último, O Capitalismo Industrial, Adam Smith e David Ricardo. Além dos livros aqui que eu falei, que foi A Riqueza das Nações, um ensaio sobre a população, o princípio da população, e os princípios da economia política e tributação, de David Ricardo. Ok? Muito obrigada, e obrigada pela atenção, e até a próxima.